Quero também cumprimentar os resistentes. Alguns deles, se calhar, já ouviram aquilo que eu vou dizer algumas vezes, mas como os problemas persistem, eu não posso mudar de discurso apenas porque estou perante um novo evento ou um novo auditório. Gostaria só de dar nota de que, obviamente, aquilo que eu vou dizer aqui não vincula a minha organização, nem o meu discurso está condicionado ao facto da minha avó com 80 anos ou de ser neto de uma senhora que com 80 anos insistia em trabalhar. Portanto, queria dizer que estou liberto dessas contingências. O sistema de segurança social é muito mais do que o sistema de pensões. Nós temos estado aqui a falar fundamentalmente em pensões e bem. Tem havido aqui até um debate, de alguma forma, que em certos pontos também nos leva para o campo futebolístico, no sentido de que há aqui grandes convicções de um lado e do outro. Eu acho que é importante debatermos isto com esta intensidade, mas também é importante chegarmos um dia a um ponto em que nos consigamos entender sobre aquilo que é absolutamente essencial. E, se partirmos daí, muito trabalho teremos que fazer. Nós sabemos que o sistema de segurança social em Portugal chega tarde e, aliás, eu gosto muito de dizer, de referir uma frase do professor Ribeiro Mendes, que ele diz a certa altura, aprovada em 1984, como o remate do sumptuoso edifício do almejado estado de bem-estar, cuja construção se empreendera fora do tempo. Eu acho que isto reflete muito aquilo que foi a construção do sistema de segurança social em Portugal, isto é, um edifício brilhante, talvez construído já fora do tempo. Por outro lado, é curioso que nós temos tido crescente despesa no sistema de segurança social e, curiosamente, Portugal continua a ser o 7º país com a distribuição mais desigual de rendimento. Eu diria, tão grandes gastos para resultados tão insuficientes. Olhemos para o sistema como um todo. Eu não vou olhar apenas para a questão das pensões, talvez me focalize mais naquilo que é o sistema de segurança social, excluindo a Caixa Geral de Aposentações. Essa tem um problema muito próprio que todos nós conhecemos, mas o sistema, diria eu, tem 4 grandes limitações. Em primeiro lugar, o sistema é altamente complexo. Nós tivemos dezenas de alterações legislativas e isto conduz aqui a que seja difícil operacionalizar o sistema de segurança social. Uma segunda questão prende-se com a falta de equidade. Muitas vezes atribui prestações distintas para situações iguais ou discrimina um conjunto específico da população que, em outras circunstâncias, teria direito às prestações. Uma terceira questão, dentro da questão da equidade, tem a ver com a atribuição de prestações a quem não precisa delas. O professor Ribeiro Mendes disse bem, a questão do complemento social, cerca de 1.000 milhões de euros por ano, atribuídos sem condição de recursos. Portanto, este é um aspecto que, numa reforma, diria eu, consensual, facilmente se concluiria que o Belmiro de Azevedo não teria direito aos 100 e poucos euros de complemento social. Eu não estou a dizer que ele recebe, mas se recebesse, toda a gente aqui estaria de acordo que ele não mereceria esses 100 e poucos euros. Ora bem, portanto, a questão da condição de recurso é um aspecto importante. A questão do controle. O sistema não é fácil de controlar, precisamente porque é muito denso, diria eu, há uma grande sobreposição e isto conduz a quê? A que haja um conjunto significativo de prestações indevidas. São conhecidos os casos de senhoras que têm a felicidade de ter trigêmeos e quadrigêmeos e ainda não os tiveram e já estão a ter novamente trigêmeos e quadrigêmeos. Portanto, o sistema paga prestações. É verdade, são casos verídicos. Eu tive a felicidade de estar 22 meses na Segurança Social e de me aperceber destes detalhes estrondosos que é do pagamento de prestações em situações completamente disparatadas, precisamente porque o sistema é difícil de controlar. Por fim, a questão da sustentabilidade.
Nós temos, por um lado, um sistema de proteção social de cidadania financiado pelo Orçamento de Estado, e aqui são os nossos impostos a funcionar. É esta componente que serve precisamente para retirar da pobreza aqueles que mais necessitam. E não falo de cantinas sociais, contra as quais, obviamente, estou visceralmente contra. Estou a falar de outras prestações. Relativamente ao sistema de previdencial, nós temos um desequilíbrio que pode ser visto do ponto de vista atuarial, do ponto de vista da relação entre cotizações e prestações. Enfim, nós temos, diria eu, muitas formas de ver esse desequilíbrio, já as discutimos, já falámos sobre elas. Como é que nós podemos progredir? Quais são as reformas, quais são os eixos de reforma? Em primeiro lugar, não podemos esquecer o contexto. Nós temos um endividamento público gigantesco. Nós temos problemas de demografia que têm que ser atacadas. Nós temos 600 mil pessoas que saíram, provavelmente, de Portugal e não estão a trabalhar aqui. Temos esperanças médias de vida que cresceram significativamente e, portanto, tudo isto tem que ser alvo de uma reflexão profunda e, se calhar, de políticas, como é óbvio. Quais são os grandes objetivos da reforma? É criar um sistema que seja flexível, eficiente e sustentável. Isto tem que funcionar em harmonia. Em primeiro lugar, eu diria que temos que simplificar o sistema, reduzindo o número de prestações, reduzindo as sobreposições. Em segundo lugar, importa reorganizar a estrutura de suporte ao sistema de segurança social, o modelo de governação. Quem passou pela Segurança Social sabe que o sistema informático está à beira do colapso. Quem passou pela Segurança Social sabe que, do ponto de vista dos recursos humanos, a situação é dramática. E, portanto, nenhum sistema pode funcionar sem meios e sem pessoas. Em terceiro lugar, a questão do controle das prestações. Essa questão é central. Se calhar nós poupávamos 4 ou 5% da despesa com um controle efetivo das prestações. Por outro lado, a própria relação entre a Segurança Social e o cidadão. Há bocado falava-se em reduzir a TSU. Eu pergunto, qual é a empresa finlandesa ou sueca que percebe que, tendo pagado todas as contribuições, pede uma certidão de não-dívida e demora 2 meses, ou 3 meses, ou 4 meses para ter essa certidão de não-dívida? Se calhar, antes de reduzirmos a TSU, vamos criar um mecanismo em que, facilmente, quem pagou as suas contribuições faz prova perante terceiros de que pagou as contribuições. A questão da educação cívica e daquilo que nós podemos dizer que é a cultura de uma população em relação ao sistema de segurança social. Não se fala disso nas escolas. Ninguém sabe como é que isto funciona, o que é que queremos, para que é que serve. Por que é que não vamos por aí? Depois há a questão, obviamente, da sustentabilidade. Eu não posso deixar de fugir dessa questão. E não podemos viver num modelo que não seja sustentável. Podemos dizer totalmente autossustentável? Bem, não, ele tem que ser de tal forma que não conduza a uma pressão brutal sobre uns em benefício de outros. A própria Lei de Bases diz que tem que haver aqui uma espécie de equilíbrio intergeracional. Isto é, eu não posso atribuir hoje um subsídio de parentalidade milionário em detrimento daqueles que beneficiam de uma pensão de reforma. Nem o contrário. Portanto, o sistema tem que ter algum equilíbrio. E isto leva-me aqui à questão do modelo. Eu sou favorável a um modelo, a transitarmos para um modelo futuro no sistema de pensões de tipo sueco. Podemos concordar, podemos não concordar, sendo que há uma salvaguarda muito importante. É que aqueles que mais precisam e que, beneficiando de uma pensão insuficiente, sujeita a condição de recursos, terão aquilo a que chamaríamos um rendimento adequado. Portanto, o Estado não se liberta dos compromissos atribuindo uma pensão qualquer a qualquer um. Não. Aqueles que mais necessitariam teriam com certeza um acréscimo de remuneração sujeito à condição de recursos
mas validado de acordo com aquilo que são regras. Eu vou terminar só para dizer o seguinte. Nós temos que fazer esta reforma, a reforma do sistema. Ela pode ter configurações diversas. Eu não sei qual é que vai ser o modelo final. Agora, acharmos que este modelo é imutável e não está sujeito a melhorias é, eu diria eu, a melhor forma de liquidarmos no prazo de 10 anos o modelo que temos. Portanto, ou pelo menos o nível de proteção mínima que temos. E agradeço. Muito obrigado.